Hola, mis amores! Bienvenidos a mais uma classe de espanhol! E aí, sétimo ano, como está o desenvolvimento de vocês? Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, tudo bem tranquilo, tudo bem belezinha e vamos evoluindo, tá bom? Eu me chamo professora Tainá e estarei com vocês no restante da aula de hoje. Sim, bora ver o que a gente tem para hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre perífrase de futuro e pretérito perfeito simples. Ah, lá vem a professora com essa história de gramática de novo. A professora veio com gramática de novo. E agora vocês vão ver como é que eu posso falar de algo do futuro que usando algo do presente. Entendeu? Mais ou menos. É mais ou menos assim. Eu vou falar de algo que vai acontecer no futuro, mas usando verbos no presente. Para essa ação, para esse acontecimento, nós chamamos de perífrase de futuro. Ela é o uso de um verbo auxiliar conjugado, e esse verbo auxiliar conjugado, ele vem no presente do indicativo, ou seja, no hoje, seguido de um verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É aquele verbo que não tem, ainda não foi conjugado, é do jeitinho que ele é dado para a gente para conjugar. Por exemplo, amar, cantar, dançar, bailar, escrever, beber, ou no gerúndio ou no particípio. Essa perífrase do futuro, ela funciona como se fosse um só verbo. Sabe quando a gente usa as locuções adjetivas e as locuções verbais e as locuções adverbiais, que são duas ou mais palavras para significar uma coisa apenas? Então, a perífrase do futuro funciona da mesma forma. É como se fosse um verbo apenas, com uma conjugação completa em todos os tempos, modos, pessoas, e possui sujeito e complemento. Então, ele vai ser conjugado em todos os tempos verbais, em todos os modos verbais, em todas as pessoas do verbo, e vai necessitar de um sujeito, ele vai necessitar de um substantivo para poder fazer sentido. E ele precisa também de um complemento para que a frase fique completa, que a oração fique completa e que faça realmente sentido. Hoje nós vamos estudar a perífrase de futuro, que trabalha o verbo ir conjugado, mais o a, mais o infinitivo. Esse a, ele vai ali complementar a minha perífrase verbal. Em língua portuguesa, nós utilizamos só o verbo ir conjugado mais um infinitivo. Na língua espanhola, nós temos o acréscimo dessa preposição a aqui, para poder fazer sentido de perífrases do futuro. Essa perífrase, ela serve para quê, professora? Ela vai servir para que eu possa expressar uma ação que vai acontecer no futuro bem próximo. Esse futuro bem próximo não é algo assim daqui a 2, 3, 4, 5 anos. É um futuro muito perto do meu presente. Tipo, amanhã, semana que vem, no mês que vem. Essa perífrase do futuro nós utilizamos bastante para fazer convites. Isso mesmo. Quando eu vou fazer convite de inauguração de alguma coisa, quando eu vou fazer o convite para um aniversário, ou qualquer outro tipo de convite, que eu quero a presença de pessoas, eu me utilizo da perífrase do futuro. Olha só esse exemplo. Mañana voy a salir con los amigos. Olha aqui o uso do verbo ir conjugado na primeira pessoa, yo voy, o a, mais o verbo salir no infinitivo. Ele não é conjugado, ele fica no infinitivo. O verbo de ação, no caso, sair, que é aqui do nosso exemplo. Mas antes de tudo, para que eu possa fazer uso dessa perífrase de futuro, eu preciso aprender ou relembrar como é que eu conjugo o verbo ir no presente do indicativo. Então fica, yo voy, tú vas,
Él va. Nosotros vamos. Vosotros vais. Ellos van. Certo? Então, vai ficar assim. Voy, vas, va, vamos, vais e van. Depois que eu já aprendi como é que conjuga o verbo, eu vou acrescentar o a na minha frase e o verbo no infinitivo, que aí poderia ser comer, salir, beber, hacer, ser, qualquer outro tipo de verbo de ação que eu vá efetuar. Por exemplo, yo voy a comer, tú vas a salir, él va a beber, nosotros vamos a hacer, vosotros vais a hacer, ellos van vivir, e assim sucessivamente, certo? Então, conjuga o verbo ir, acrescenta o a e o verbo no infinitivo depois, certo? Compreendido? Então, vamos seguir. Para não esquecer, o verbo ir conjugado, mais a, mais infinitivo. Ella va a ganar las elecciones. Ela vai ganhar as eleições. Olha como na minha tradução eu não uso a. Na tradução você não vai usar o a, porque não existe essa forma na língua portuguesa. Na língua portuguesa eu não vou falar, ela vai a ganhar as eleições. Não. Ela vai ganhar as eleições. Ella va a ganar las elecciones. Vamos a necessitar mucha ayuda. Vamos necessitar muita ajuda. Novamente, na língua portuguesa eu não vou utilizar o a, tá? Não vai ficar vamos a necessitar muita ajuda. E sim, vamos necessitar muita ajuda. O que marca bastante na perífrase do futuro são esses marcadores temporais. O que são marcadores temporais? São palavras ou locuções que vão indicar um momento no tempo em que o meu futuro vai acontecer, né? A minha ação irá acontecer. Então, nós temos por la noche, isso falando de futuro próximo. En breve, la próxima semana, el próximo lunes, el próximo fin de semana, el próximo mês e entre outros. Todas aquelas marcações de tempo que vão indicar algo no meu futuro breve, no meu futuro muito próximo, são os que vão ser utilizados nesta perífrase de futuro. Certinho? Tranquilo? Resumindo, podemos usar a perífrase de futuro como ou quando? Podemos usar para descrever uma ação que vai se realizar imediatamente. Hoy voy a ordenar mi casa. Hoje eu vou organizar a minha casa. Para descrever uma ação futura. Lembrando que essa ação futura é um futuro próximo. A partir de manhã, vou a tener mais trabalho. Olha aqui o meu marcador temporal. A partir de amanhã, eu vou ter mais trabalho. Então, aqui, a partir de amanhã, é o meu marcador temporal. E para finalizar, para refletir uma intenção, falar de algo que eu gostaria que acontecesse ou que eu quero que aconteça. É uma intenção. Prometo que no sábado vamos a comer pizza. Prometo que no sábado, olha aí novamente, que en el sábado, olha o meu marcador temporal novamente, vamos comer pizza. Certo, meus amores? E só finalizando ainda com mais exemplos, a perífrase do futuro é um tempo verbal para expressar algo que já acabou há um certo tempo passado. Perdão, aqui a gente já não está falando mais da perífrase do futuro. Professora, esqueçam o que está escrito aqui em cima, viu, galera? Agora, nós vamos falar sobre o pretérito perfeito simples. O que é o pretérito perfeito simples? Vamos lá agora para outro momento da minha gramática, tá? O que é o pretérito perfeito simples? O pretérito perfeito simples é um tempo verbal, deixa eu apagar aqui o meu
meus riscados aqui. Ele é um tempo verbal que serve para expressar algo que já acabou há um certo tempo no passado. O pretérito perfeito simples vai me dizer sobre alguma coisa que aconteceu no passado e que não está mais acontecendo atualmente, tá bom? Esqueçam que está escrito aqui em cima, é pretérito perfeito simples. Exemplo, bailaste mucho en el sábado. Dançastes muito no sábado. Então, não é mais sábado, a pessoa não continuou dançando desde lá. É algo que aconteceu neste sábado e que finalizou, certo? Então, este tipo de verbo é utilizado para algo que aconteceu no passado e que foi finalizado. Como é que a gente vai saber a conjugação desse tipo de verbo? Lembrando que os verbos regulares, nós estamos falando aqui de regulares, eles são divididos em 3 conjugações. A primeira conjugação, os verbos terminados em AR, a segunda conjugação, os verbos terminados em ER, e a terceira conjugação, os verbos terminados em IR. Para a primeira conjugação, nós temos as seguintes terminações ou desinências. Raiz do verbo, eu pego meu verbo, neste caso aqui eu estou trabalhando com o verbo amar. Então, eu tiro a R e ficou a minha raiz, am. Qual é a terminação para a primeira conjugação? E, aste, o, amos, astes, ara. Yo amé, tu amaste, él amó, nosotros amamos, vosotros amasteis, ellos amaram. Certo? Então, eu poderia colocar qualquer outro tipo de verbo regular terminado em AR. Por exemplo, bailar. Yo bailé, tu bailaste, él bailó, nosotros bailamos, vosotros bailasteis, ellos bailaram. Poderia ser o verbo cantar. Yo canté, tu cantaste, él cantó, nosotros cantamos, vosotros cantasteis, ellos cantaram. Certo? Para os verbos de segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER. Novamente, eu vou tirar a raiz do meu verbo, no caso aqui o verbo beber. Eu tiro o ER e ele fica be. E vou acrescentar as terminações ou desinências. Yo bebi, tu bebiste, él bebió, nosotros bebimos, vosotros bebisteis, ellos bebieron. Se fosse o verbo comer, yo comí, tu comiste, él comió, nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos comieron. E assim como qualquer outro tipo de verbo terminado em ER, desde que seja regular. Para os verbos de terceira conjugação, estes verbos de terceira conjugação têm uma peculiaridade com os de segunda conjugação. Olha aqui, ele tem a mesma terminação. Se você olhar aqui, ó, olha quando eu mudo, a mesma terminação. Então, os verbos de segunda e terceira conjugação têm a mesma desinência, a mesma terminação. Aqui nós temos o verbo beber, que eu vou tirar o IR e fica bebe. Como é que vai ficar a conjugação? Yo bebi, tu bebiste, él bebió, nosotros bebimos, vosotros bebisteis, ellos bebieron. Se fosse o verbo escrever, que é escrever, yo escrevi, tu escreviste, él escribió, nosotros escrevimos, vosotros escrevisteis, ellos escrevieron. Certo? Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas, só que antes, vamos ali fazer um breve resuminho de tudo que aconteceu na aula de hoje. Nós conseguimos trabalhar 2 momentos na aula de hoje. Primeiro momento, a perífrase de futuro. O que é a perífrase de futuro? Vamos revisar, galera. Perífrase de futuro é quando eu vou utilizar o meu verbo ir conjugado, mais o a, mais um outro verbo no infinitivo, que é o meu verbo de ação. E para que eu vou utilizar essa perífrase? Para indicar alguma coisa que irá acontecer no futuro muito próximo. Então, eu posso utilizá-lo de diversas maneiras, sempre com essa indicação.
utilizando muitas vezes marcadores temporais. Esses marcadores temporais voltados para o futuro bem próximo, pode ser amanhã, hoje, à tarde, à noite, na próxima semana, no próximo mês, no próximo lunes, no próximo sábado e assim sucessivamente. Então ali eu vou falando sobre o futuro de uma forma diferente. E aí eu venho depois trabalhando o meu pretérito perfeito simples. A conjugação do pretérito perfeito simples é muito parecida com da língua portuguesa. O seu uso é idêntico ao da língua portuguesa. Eu vou utilizar o meu pretérito perfeito simples. O que é o pretérito, gente? É o meu passado simples, para indicar uma ação que aconteceu neste passado e que não continua acontecendo hoje, tá bom? Algo que eu fiz lá atrás, iniciou-se lá e acabou-se por lá mesmo. Como foi o exemplo, bailaste mucho en el sábado. Você dançou muito no sábado. Foi algo que aconteceu lá no sábado da semana passada. Não é algo que está acontecendo hoje, é algo que já aconteceu e que acabou. Nós temos ainda o pretérito perfeito composto e o pretérito imperfeito. Então, vocês vão ver no decorrer das próximas aulas como é o uso de cada um, tá bom? Então, meus amores, foi um prazer estar com vocês novamente em mais uma aula da nossa mediação tecnológica. Não se esqueçam, eu me chamo professora Tainá e estarei com vocês até o final deste módulo de 7º ano, trazendo para vocês gramática, vocabulário, tudo sobre língua espanhola, beleza? Então, dá um joinha aí no YouTube, dá uma curtida. Se quiser, deixe seu comentário, faça os seus questionamentos e suas perguntas que eu terei o maior prazer em responder, tá bom? Besos e hasta la próxima classe.